estava preparando a mensagem de hoje, o Espírito Santo falou comigo assim: a última mensagem não ficou completa, ficou faltando ainda uma parte da mensagem. No último Pink Power eu preguei sobre o exército de mulheres que está sendo levantado sobre essa hora. Quantos estavam aqui no último Pink Power? Foi poderoso demais, essa mensagem já está disponível no meu canal do YouTube. E eu estava preparando essa mensagem, e Deus falou comigo assim: filha, você precisa ensinar o lado B dessa mensagem. Porque o lado A é aquilo que nós costumamos ouvir, aquilo que nós falamos nos dias de hoje de maneira muito forte, sobre esse levantar de um exército, de mulheres empoderadas, não nas ideologias desse mundo, mas empoderadas, cheias do Espírito Santo. Mulheres que não estão mais caladas, acovardadas, distraídas, mas mulheres que se dispuseram a ser vozes para suas famílias, para os seus lares, para outras pessoas. E eu tenho ministrado isso por onde eu tenho passado. Agora mesmo eu termino de ministrar no Pink Power, eu já viajo de madrugada para Mato Grosso. Então Deus tem feito muitas coisas. Mas eu fiquei perguntando a Deus assim: Senhor, qual é o lado B dessa história? E Deus me lembrou de enquanto eu estava servindo o exército, me preparando para ir para a selva. Um dia que, uma instrução que eu recebi no momento de preparar a nossa mochila e de nos estarmos ali prontos para o que a gente viveria naqueles 3 dias de selva. E uma das coisas que eu mais ouvia do nosso instrutor, um sargento que nos treinava, era: cuide dos seus pés. Não esqueçam de parar para cuidar dos seus pés. Gente, eu posso não ter aprendido a montar tenda, porque não aprendi mesmo. Mas aquela instrução eu guardei no coração. Parar para cuidar dos pés. E quando eu estava me preparando para ir para a selva, eu vim até hoje a caráter, que vim de Guerreira, vim de Coturno, eu comprei umas fitas de silicone e envolvi o meu pé inteiro nelas. Eu passei mais de 2 horas só, dedinho por dedinho, pedaço, organizando. Eu dizia: Bel, traz uma tesoura, me ajuda, até decidir calçar os meus pés no coturno. E todas as vezes que a gente estava em algum intervalo do nosso treinamento, eu me sentava, tirava o coturno, trocava a meia que estava úmida, botava uma meia nova. Eu sempre tinha uma meia aqui no bolso do lado da minha calça. E foi assim que, parando para cuidar dos pés, que eu consegui concluir aquela minha jornada na selva. Aliás, eu fui uma das únicas que terminou com o pé inteiro. A maioria das pessoas que estavam ali comigo, mais de 300 homens, 5 mulheres somente, eu vi pessoas perdendo a sola dos pés, de tanto calo, de tanta ferida, porque a gente entrava no rio com coturno, na lama, a gente tinha que dormir de coturno, para estar sempre pronto. E, sabe, querida, deixa eu te dizer algo, tão importante como saber travar uma batalha, é saber quais guerras você não deve se meter. Tão importante quanto ser ousada, ser usada por Deus com autoridade, ser levantada por Deus, é saber a hora de se retirar de cena. Tão importante quanto ser intensa naquilo que Deus te chamou, é saber parar tudo, para realinhar o seu coração, para cuidar dos seus pés. Então, o título dessa mensagem hoje vai te surpreender. Baixe as armas, guerreira. Porque do mesmo jeito que nós precisamos saber empunhar as nossas armas espirituais, às vezes nós estamos nessa batalha e como mulheres tão empoderadas, algumas vezes até masculinizadas, assumindo um lugar que não é nosso, que a coisa começa a pesar de tal jeito que, sem perceber, nós temos entrado uma geração de mulheres sobrecarregadas, cansadas. Algumas não desistem só por amor a Jesus extremamente. Eu nem vou pedir para você levantar a mão. Mas às vezes a gente chega num ponto onde a gente tem que ser tudo para todo mundo.
suprir as responsabilidades, cuidar de casa, de filho, de marido, ter uma boa palavra, estar sempre arrumada, ser sempre gentil. Calma, tu é crente, tu não pode gritar. Te equilibra, tu é desequilibrada. A gente vai acumulando tantas demandas, tantas expectativas a nosso respeito, que a gente vive ali armada, pronta para a guerra, para a luta. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus disse para mim: tão importante como saber usar as suas armas é saber baixá-las na hora certa. Ei, guerreira, existe um lugar onde você pode descansar. Existe um lugar onde você pode acalmar e apaziguar essa tempestade. Eu sei que muitas mulheres que estão aqui, estão nos assistindo, muitas vezes chegam no seu limite. Eu tenho visto, eu tenho conversado com tantas mulheres esgotadas, sofrendo de transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada. A nossa alma está adoecida. A gente às vezes não consegue nem dormir bem. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão, mas eu já passei por momentos da minha vida que a minha alma estava tão inquieta. Sabe quando eu lembro de um dia que eu estava dormindo, que meu marido me pegou de noite assim, porque ele disse que eu estava roncando. Eu não acredito. Quem ronca é ele. E ele foi me pegar assim, só para me acordar levemente, para eu virar de lado. Gente, eu já acordei assim, dando uma abraçada nele, sabe? Ele disse: que isso, calma. Tu está o tempo inteiro em alerta, tensa, preocupada. Eu quero meditar na palavra de Deus com você, porque até na Bíblia nós temos a história de homens incríveis que entraram num tempo de esgotamento, que passaram dos seus limites humanos e em algum momento entraram em colapso por isso. Eu quero ler alguns textos rapidamente, usando aqui Elias como nosso personagem de hoje. 1 Reis 17, nós vamos ler 3 momentos da vida de Elias. O primeiro momento está aqui em 1 Reis, capítulo 17, de 1 a 9. Ora, Elias, o tesbita de Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui e vá para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e eu dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Diga comigo, Querite. Ok. Vamos para o segundo momento da vida de Elias. 1 Reis 19. Segue um pouquinho mais para frente. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, a caminho de um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um pé de zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que o anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Mas na frente, verso 7, o anjo repete isso, e ele diz: levante-se e coma, porque a sua jornada será longa. Diga comigo, zimbro. Vamos agora ler o terceiro momento da vida de Elias. 1 Reis 19, a partir do verso 9 até o verso 18, eu vou ler só um trechinho. Ali, Elias procurou uma caverna e nela passou a noite. Então o Senhor dirigiu-se a ele e disse: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho lutado com zelo ardente pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Queridas, acredito que todas vocês sabem que Elias era como um super-herói para Israel. Nunca existiu um profeta, apesar de Elias não ser conhecido como o maior profeta do Antigo Testamento, Samuel foi, pela sua influência, pelo seu alcance. Elias, nunca existiu
Talvez Eliseu depois dele, porque teve a porção dobrada, mas no quesito maravilha, daquilo que milagres, sinais e maravilhas, Elias era aquele homem para Israel que quando ele chegava, o povo de Israel dizia assim: uau, chegou o nosso Superman, chegou aquele que vai resolver nossos problemas, chegou aquele que tem uma resposta, tem uma palavra. Israel estava sendo oprimido pelo reinado de Acabe e Jezabel já há muitos anos. Mas quando Elias então se manifesta como profeta, é aquela coisa de, graças a Deus, a gente tem um homem maravilhoso, um homem incrível, um homem forte, um profeta de Deus, cheio do Espírito, que é do nosso lado. Então isso trouxe esperança ao povo de Israel. E o primeiro ato de Elias, de maneira pública, acontece logo depois da morte de um homem bom, chamado Nabote. E nós já ensinamos sobre Nabote aqui. Tem essa mensagem também no nosso canal. A verdade é que a injustiça de Acabe e Jezabel contra Nabote fez com que os profetas entendessem: está na hora da gente falar, da gente se posicionar. Então, nesse primeiro texto que nós lemos, 1 Reis 18, Elias, pela primeira vez, tem um ato público. E Deus diz para ele: você vai até Acabe e você vai profetizar e você vai dizer: não vai chover por 3 anos, conforme a minha palavra. E Elias então vai confrontar Acabe. E depois disso Deus diz assim para ele: agora você vai se esconder num lugar chamado, num riacho, à beira de um riacho chamado Querite. E ali eu vou enviar os corvos para te sustentarem. Presta atenção. Depois de uma grande afronta, de uma grande batalha, Deus diz para Elias: ok, Elias, agora eu vou te dar uma pausa estratégica. Vá para Querite. E Querite, do hebraico, significa lugar de poda, lugar de ser cortado do tamanho certo, lugar de ajuste, lugar onde os excessos são retirados. Foi ali à beira daquele riacho que Deus trabalhou na vida do profeta de uma maneira muito especial. Os excessos, as aparências, esse ribeiro, muito interessante, um dos outros significados é cortar, colocar a medida. Então a gente olha para esse ribeiro e a gente pensa assim: não, é só lugar de refrigério, é verdade. Mas foi um lugar também onde ele foi tratado, onde ele foi confrontado, onde Deus forjou o caráter do profeta para a sua missão. Ele estava só começando o ministério profético dele, confrontando a idolatria, a imoralidade. E Deus então começou a trabalhar com ele. Algo que você precisa entender é que se você quer caminhar com Deus, quantas aqui querem caminhar com Deus e ser usada por Ele? Você precisa entrar no lugar de dependência de Deus e aceitar esses processos de poda. Porque Querite representa a escola de Deus, um lugar de dependência completa, sabe? É um lugar escondido, onde a gente não é reconhecido, onde a gente é forjado nos bastidores, onde parece que ninguém nos vê. Mas Querite também representa esse lugar de provisão sobrenatural de Deus, porque foi na beira daquele riacho, onde Elias estava sendo podado, tratado, confrontado, que Deus providenciava alimento fresco todos os dias. Imagina um corvo vir trazer comida para o profeta. Ele tinha água e ele tinha comida. Querite também representa um lugar de discernimento, onde a gente aprende a perceber aquilo que é natural e aquilo que é sobrenatural. E é interessante que o sinal profético de que Elias deveria sair de Querite, ele ia para um outro lugar, a casa da viúva, naqueles 3 anos e meio, foi quando o ribeiro secou tanto a ponto de rachar o chão. Se você ler 1 Reis 18, versos 7 e 8, a palavra de Deus diz: então a palavra do Senhor veio a Elias. De tempos em tempos a nossa vida, a palavra do Senhor vem sobre nós, nos dando uma direção. Mas até que você receba uma nova palavra de Deus, por favor, não se mova. Ou continue caminhando debaixo da última palavra que você recebeu. Resumindo bem essa história para você,
Elias sai de Querite, de lá ele vai para a casa de uma viúva, também é sustentado de maneira sobrenatural. E quando acabam 3 anos e meio, Deus diz para ele, está na hora. Vai lá de volta na frente de Acabe e Jezabel. E agora você vai trazer uma palavra de maior juízo. Você vai dizer para ele, esses teus profetas do mal, de Baal, que eles venham aqui, que eles tentem fazer cair fogo do céu, eu vou fazer o mesmo. E nós vamos ver quem é o verdadeiro Deus. E aquela história é cena de filme, porque quando Elias clama, o fogo cai do céu, e todos aqueles outros profetas são envergonhados. E naquele mesmo dia, Elias sozinho, corta a cabeça, gente, de centenas de profetas de Baal. Um homem sozinho, clamando para que caísse o fogo do céu. Um homem sozinho, matando aqueles tanto de profetas idólatras. Depois de tudo isso, a chuva vem, o poder de Deus se manifesta, todo mundo dizia, uau, só o Senhor é Deus, o Deus de Elias, o Deus de Israel. Estava todo mundo maravilhado, porque Elias estava sendo usado por Deus, afinal de contas, a gente se maravilha com os dons. E a Bíblia conta que depois desse feito extraordinário, Elias ainda corre na frente de carros e cavalos. Imagina, o profeta cansado depois de tudo aquilo, ainda correndo na frente dos carros de Acabe. Ele era um super-homem. Mas o que acontece no dia seguinte é que ele recebe uma ameaça de Jezabel. E aquela profetisa do mal, aquela rainha maligna, diz para ele, eu quero ver se amanhã você não vai estar morto à espada por aquilo que você fez. E aquela palavra pega um homem incrível, mas que também era homem, que também era humano, num dia onde ele está cansado, desgastado. Porque vamos lá, gente, lutar e lutar cansa. Ter que vencer, tem que sempre ter uma palavra, cansa. Ter que cuidar de tudo sempre, cansa. Ou alguém aqui não fica cansado? Elias está lá e aquela palavra entra como uma bomba no coração dele. Ele fica com medo, ele fica abatido, e a Bíblia conta que ele deixa o seu servo, ele diz, eu não quero ninguém comigo. Ele logo se isola, porque é assim que a gente faz quando a gente não está bem. É ou não é? A gente quer se isolar, a gente quer ficar sozinha. Não quero falar com ninguém não. No tempo antigo do velho telefone, né? O povo ligava para casa e os nossos pais diziam, manda dizer que eu não estou. Elias deixa o servo dele e vai caminhando para um pé de zimbro. Interessante essa plantinha zimbro. Ela é da família dos juníperos, ou seja, das berries. Uma plantinha redondinha, parece uma blueberry. E Elias fica debaixo daquele pé de zimbro e ele pede a morte, mas mal sabia ele que aquele zimbro era uma árvore medicinal. Sabe que às vezes eu vejo como é curioso isso. A gente pensa que é o fim. A gente às vezes pede a morte, a gente diz, eu não vou aguentar. E Deus diz, ok, fica só quieto, que eu vou cuidar de ti. Enquanto você está pedindo o fim, eu vou prover cura para você. Mais do que isso, Deus envia um anjo cozinheiro, para fazer pão aquecidos em brasas quentes. Todo dia o profeta era acordado por um anjo, acorda, tinha um pão quentinho, tipificando ali o pão, tipificando o pão da vida, o pão que desceu dos céus, Jesus, e as brasas quentes tipificando o Espírito Santo. Uau, que maravilha! Imagina comer uma comida feita por anjo. Elias está ali, e o anjo diz para ele, Elias, você está achando que é o fim, né? Mas o Senhor cuidadosamente te colocou debaixo de um pé de zimbro. Esse lugar você está sendo curado. Inclusive o zimbro, ele tem uma das propriedades dele, é ajudar com o sono profundo. Ele é um calmante natural. Olha que lindo. E aí o anjo diz para ele, levanta, porque a tua jornada é longa. Você está achando que é o fim? Querido, não é o fim não. Deus tem muito mais para fazer na tua vida. E quando ele sobe para o Monte Horebe, para o Monte de Deus, ele sai caminhando 40 dias e 40 noites. Eu não sei que tipo de whey tinha naquele pão.
pão proteico para ele caminhar 40 dias e 40 noites. Gente, eu fico pensando nessas coisas quando eu leio a Bíblia. Ele chega no monte de Deus e a palavra do anjo é: vai até lá, que Deus vai te dar outra palavra. Me escute, minha irmã, às vezes a gente está meio sem direção. Para, refrigera as tuas forças e continua caminhando, porque mais na frente Deus vai te dar uma palavra clara que vai fazer todo sentido para a sua vida. Só que quando Elias chega lá, e aqui é o terceiro momento da vida dele, ele decide entrar numa caverna. E a primeira pergunta de Deus para ele é: o que tu estás fazendo aqui, Elias? Porque nunca foi de Deus, o desejo de Deus, que ele entrasse naquela caverna. Eu preciso lembrar você nessa noite, guerreira, que você pode e deve parar para receber refrigério, comer do pão, da presença, ser cheio do Espírito Santo, entender melhor os seus limites. Mas, por favor, não entre em uma caverna que Deus nunca quis que você entrasse. Se tem algo que eu e você precisamos fazer, é lutar para não se esconder na caverna. Também não vou pedir para você levantar as mãos. Mas eu já passei por todas as fases. Épocas que Deus me mandou parar, ficar lá só em Querite, sendo podada, cortada na medida, mas recebendo provisão dEle. Deus também já me resgatou nos meus momentos de zimbro, que eu queria acabar com tudo, e Deus disse: fica aí que eu estou te curando. Também já quis entrar em cavernas emocionais, se não fosse a voz do meu pai me dizer: sai daí, porque eu não te chamei para ficar aí dentro, talvez eu não estivesse aqui. Elias decide entrar na caverna e ele se recusa a sair daquele lugar. Deus então se manifesta na porta da caverna, não com uma tempestade, o vento forte. Não, Deus não estava ali, no meio de essa maravilha, o sobrenatural. Porque às vezes a gente fica buscando o sobrenatural. Mas sabe, Deus se revela nas coisas mais simples, no dia a dia. Ele usa pessoas simples, Ele usa coisas da nossa rotina para nos tocar. E a Bíblia fala que Deus falou ali e sussurrou numa brisa suave. E foi naquela brisa suave que Deus falou bem baixinho com Elias. Deus falou tão baixinho com Elias, que Elias teve que sair para fora da caverna para entender o que Deus estava falando. Essa foi a estratégia de Deus. Eu já sei como é que eu vou atrair esse profeta para fora. Eu vou esperar ele na porta da caverna. Elias, vem para fora, eu vou te dar uma palavra nova. E Elias foi se colocando para fora da caverna. Sabe, às vezes a gente quer um mover sobrenatural de Deus, como que a gente acabou de viver aqui. Mas eu vou te dizer, às vezes é nas coisas mais simples que Deus fala conosco. No aquietar da nossa alma, no confiar no Senhor, no descansar, no contentamento, que a gente perde muitas vezes comparando a nossa vida, parando para ouvir a voz de Deus. Eu aprendi algumas lições na minha vida. Eu quero te dizer, guerreira, está na hora de você saber, aprender a entrar nas suas guerras de queixo para cima. Lembra? Olhar altivo, pensamentos elevados. No exército a gente tem muito isso, né? Eles diziam para a gente, quando a gente estava morrendo de cansado, às vezes marchando, eles diziam: Flávia, Arraiz, olhar altivo, não altivo no sentido de orgulhoso, mas um olhar altaneiro, acima das circunstâncias, das dificuldades. Olhar altivo e pensamentos nobres. E ali a gente resistia. Mas as mesmas vozes que me diziam para ter um olhar altivo e pensamentos nobres, também me diziam: você precisa parar para saber cuidar dos seus pés. Sabe, irmãs, eu aprendi muitas lições nessa jornada de lá e na palavra. E eu quero compartilhar algumas. A primeira delas é cuidado para você não estar pagando pelo excesso de bagagem. Às vezes a gente vai viajar, toda viagem internacional minha, eu passo sufoco.
Aí eu tenho aquelas balanças de mala, mas parece, eu não sei o que acontece. Eu peso a mala, em casa dá um peso. Quando chega lá no guichê, aumentou 2 quilos. Não sei que mistério foi esse. E às vezes a gente fica ali pagando pelo excesso de bagagem, porque a gente quer caminhar, a gente quer ir para um lugar novo. Mas a gente traz coisas que Deus não nos mandou carregar nessa jornada. E eu quero te dizer, essa é uma noite que você vai deixar a sua bagagem extra do lado de fora. Eu lembro que eu estava com Vitória, e uma das viagens que a gente fez nos Estados Unidos agora, e gente, ela tem menos experiência com eu disso, então ela levou assim uns negócios, uns cremes, uns potes de creme, de shampoo desse tamanho. Quando foi na hora, eu já tinha dito, filha, joga isso fora. Não, mãe, quero levar. Estava mais pesado. Resumindo, eu tive que jogar uns 5 potes de creme fora, cheinho. E ela dizia, meus cremes. Eu dizia, Vitória, eu não vou pagar $100 de bagagem extra por causa disso daqui. Isso aqui é baratinho, a gente compra baratinho, filha. Deixa aí. Às vezes é assim, a gente quer colocar tudo. E você já parou para pensar quanto de coisa supérflua a gente quer carregar nas nossas costas, que nos impedem de viver o novo de Deus? Sabe o que eu tenho aprendido, irmãs? É possível sim vencer uma vida de estresse e múltiplas demandas. É possível. Jesus diz isso num dos textos que eu mais amo, de Mateus 11, 28. Eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem com você, para vocês. Você está cansada, esgotada, desgastada? Vem até mim, ande comigo e você vai aprender a recuperar a sua vida. Eu vou mostrar a você como descansar de verdade. Caminha e trabalha comigo. Observa como eu faço isso. Aprenda os ritmos livres da graça. Eu não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Fique comigo, seja minha companheira, e você aprenderá a viver com liberdade e leveza. Quantas querem aprender a viver com liberdade e leveza? Nós precisamos aprender a lançar os nossos medos, ansiedades aos pés do Senhor, parar de antecipar o sofrimento, viver os desafios de hoje, planejar para o amanhã, mas não antecipar aquilo que você não tem controle. Aliás, essa é uma outra lição que eu aprendi. Deixa de ser controladora, mulher. Olha para tua irmã do lado aí com cara de profeta e diz para ela, deixa de ser controladora, mulher. Bem carinhosamente, sem espírito de acusação. Eu acho que ela nem precisava ouvir isso, porque aqui não tem mulheres controladoras, amém, irmãs? Sabe, abandonar esse espírito de controle vai ajudar você a ter uma vida mais leve, plena. Eu aprendo com essa história que é importante aprender a aquietar a sua alma. Aprender a ministrar a si mesma. Porque grande parte dos pesos que nós carregamos, Deus nunca mandou a gente viver ou carregar. Somos nós que vamos dizendo sim para um monte de coisa só para agradar os outros. Somos nós que vamos tornando a nossa caminhada pesada. Eu estava pensando hoje, relendo essa história de Elias, é que Deus mandou Elias tacar fogo do céu e profetizar chuva. Mas Elias, não sei porquê, será que sou bom? Eu vou sair correndo ainda na frente dos cavalos, dos cavaleiros. Ele quis abusar um pouquinho do poder, do dom dele, sabe? Não estou julgando Elias. Estou me julgando. Porque às vezes a gente extrapola. Deus diz para a gente fazer uma coisa. Filha, você vai daqui para cá. Aí a gente pega a canetinha e vai. Uma florzinha. Coração. Eu vou dar uma voltinha. Não, é só daqui para cá. A gente vai inventando coisa que nunca foi nos pedido. E normalmente é isso que pesa para a gente. Salmo 46, 10. A palavra diz assim. Eu vou ler a versão The Passion Translation. Entregue a sua ansiedade. Fique quieta. E perceba que eu sou Deus. Eu sou Deus acima de todas as nações. Eu sou exaltado em toda a terra.
Minha irmã, existem poucas coisas tão poderosas quanto aprender a reservar um tempo para aquietar a sua mente, ficar quieta, mergulhar na palavra de Deus. Como é que você tem concentrado os teus pensamentos? A palavra diz em Filipenses 4:8, tudo que é verdade, tudo que é honrado, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é louvável, se houver excelência, se houver algo digno, pense nessas coisas. Sabe, quando eu tenho aprendido, quando eu me sinto estressada, a minha frequência cardíaca começa a aumentar. Eu respiro a verdade do Espírito Santo e eu expiro as mentiras do inimigo. Quando eu estou com medo e eu não sei o que vai acontecer, eu respiro, inspiro a verdade do Espírito Santo e eu expiro as mentiras do inimigo. Quando eu tenho mais coisas para fazer do que eu dou conta, eu inspiro a verdade de Deus ao meu respeito e eu expiro toda a mentira do inimigo. Nós temos tantas instruções na palavra, como aquela que Jesus deu para Marta. Marta, Marta, tu estás inquieta, preocupada, com o coração ansioso, turbado. Você sabe o que eu aprendo com tudo isso? Eu lembro, eu falei sobre isso na última pregação, que houveram momentos que eu queria me comparar com aqueles meninos de 18 anos. Só que eu já tinha 40. Eu queria ter o mesmo rendimento físico que eles. E na minha primeira marcha, para chegar ali no acampamento, que eu tive que dizer, eu consigo chegar lá, mas eu não consigo ir no ritmo. Eu fui ficando para trás, morrendo de vergonha, porque estava todo mundo passando de mim. Me sentindo atrasada. Já se sentiu atrasada, irmã? Está todo mundo passando de ti. E aí Deus falou comigo, tudo bem, você só precisa completar a sua jornada, você tem que encontrar o seu ritmo. Para de buscar o ritmo dos outros. Seja você mesma, pare de se comparar, não queira diminuir o que Deus colocou sobre você. A tua porção é única e necessária para esse tempo. Lembra de Davi, ele não aceitou a roupa de Saul, não porque ele fosse orgulhoso, mas ele sabia que Deus tinha algo com ele. Ei, eu estou aqui para te lembrar que Deus tem uma roupa específica para você. Deus deu algo único para você. Aprecie a tua identidade, mulher, mas não se conforme com as deformações, com as disfuncionalidades. Lute contra essas deformidades, mas aprenda a apreciar aquilo que Deus colocou. Eu quero ler um testemunho de uma mulher que eu estava conversando. E eu depois sentei e anotei o que ela tinha me falado. Quando criança, eu estava cheia de vergonha e culpa. O que era em grande parte resultado de ter sofrido abusos por muitos anos. Durante essa época da minha vida, eu não me lembro de um momento em que eu não pensei, tem algo de muito errado comigo. Eu estava com raiva de tudo e de todos, então eu não confiei mais em ninguém. Eu procurei valor naquilo que eu podia alcançar com as minhas forças. A minha identidade estava uma bagunça. As coisas começaram a mudar quando eu conheci Jesus. Enquanto meu espírito nasceu de novo instantaneamente, a minha alma ainda precisava de cura. Até hoje, é uma decisão diária para mim acreditar que a minha identidade está em Cristo e não no que aconteceu comigo no passado. Eu tenho certeza que você pode se relacionar, minha irmã. Talvez, como essa irmã que eu acabei de ler a história, não haja abuso no teu passado, mas as expectativas esmagadoras das pessoas ao teu redor. Talvez você se sinta oprimida como mãe, como esposa, como mulher que tem tanto a realizar lá fora. Talvez você está aqui, você tenha lidado ou esteja lidando com a depressão. E você não consegue lidar com a verdade de que Deus te ama incondicionalmente. Não importa qual é a tua área de luta, saiba que Deus pode lidar com isso. A tua identidade é de filha amada de Deus. Por causa daquilo que Jesus fez na cruz por você, não por causa de você, você está segura.
Para um pouquinho, reserva um tempo para ler a palavra. 2 Coríntios 5,17, um texto que eu digo aqui quase todo culto. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O velho se passou, eis que tudo se fez novo. Paulo estava falando isso não aos novos na fé. Paulo estava falando aos cristãos. Se você caminha com Jesus, você pode viver em novidade de vida todos os dias. Quantas querem novidade de vida, algo fresco dos céus? Então está aqui mais uma lição que eu aprendi, guarda isso. Tenha pausas estratégicas. Me ajuda a pregar para essa mulher que está do teu lado, diz para ela, por favor, tenha pausas estratégicas. Sabe, o inimigo quer que você acredite que você nunca será boa o suficiente. Mas eu quero lembrar você que em Jesus você é suficiente. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele te encheu com um propósito divino. Ele deu a você talentos para que você sirva a sua geração. Por isso hoje, se recuse a entrar nessa esteira do desempenho. Eu ouvi dizer, alguém diz, que se o diabo não pode impedir alguém de fazer o que Deus o chamou para fazer, ele vai tentar forçá-lo a fazer mais rápido do que Deus designou. Se o diabo não pode te parar, ele vai tentar de tudo para te acelerar. Muito cuidado para você não estar no ritmo errado. Gente, eu estou pregando para mim, amém? A realidade é que muitas de nós esgotamos, porque a gente tenta assumir coisas demais, a gente tenta fazer as coisas rápido demais, mas olha, eu preciso te dizer isso, me desculpa. Deus não é obrigado a sustentar o que Ele não começou. Ele é apaixonado por você, no que Ele tem para você. Ele está com você e talvez você tenha que diminuir a sua velocidade, acalmar o seu coração. Por isso, essa é a lição, busca o esconderijo certo. O teu esconderijo é o Senhor. Esteja com Ele, né? Mateus 11:28 que nós lemos, venham a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Olha o que está no Salmo 91, que é um dos salmos mais conhecidos. Eu amo. Também na The Passion Translation. Quando você habita sobre a sombra de Shaddai, você está escondida na força do Deus Altíssimo. Ele é a esperança que me segura e a fortaleza que me abriga. O único Deus para mim é minha grande confiança. Ele irá resgatar você de todas as armadilhas ocultas do inimigo. E Ele irá proteger você de todas as falsas acusações e de toda maldição. Uau! Minha irmã, eu preciso te lembrar, guarda essa lição hoje e agora. Isso foi uma das outras coisas que eu aprendi também no exército. Eu quero te contar que você não é uma super heroína. Ei, você não vai dar conta de tudo. Se não for a graça de Jesus na tua vida. E até quando você estiver caminhando toda bonitinha na presença de Deus, ainda assim, em algum momento, você falha. E é bem aí que a gente precisa da graça de Deus. Era isso que Elias não entendia. Porque ele estava tão acostumado com a performance, que quando ele está num dia mal, ele pede a morte. Ele diz, então, eu não consigo produzir nada para Deus hoje, eu quero morrer. Deus não está preocupado com os teus resultados. Alguém me disse essa semana, você é os seus resultados. Eu falei, só se for para o capeta. Desculpa. Na Bíblia, se eu fosse o meu resultado, eu estava perdida. Na Bíblia, nós somos o resultado de Jesus por nós. É a graça salvadora que me alcançou quando eu não tinha resultado nenhum. O sucesso no reino dos céus não é medido pelas minhas conquistas, pelos aplausos humanos, mas é por quanto eu me entrego a Ele. Você foi feita de emoções, minha irmã, você é vulnerável. Ei, seja mais misericordiosa com você. Por que você é tão boazinha com todo mundo, mas é a sua principal algoz? Você é boazinha com todo mundo, mas na hora de se olhar com compaixão, você se culpa. Existe um poder na nossa vulnerabilidade.
Eu aprendi a importância de não andar sozinha, de pedir ajuda. Sabe, irmãos, aconteceu algo comigo quando eu estava na selva. Eu me machuquei no segundo dia. E quando eu me machuquei, a minha coluna travou, eu não conseguia andar por algumas horas, eu não conseguia mexer as minhas pernas. Eu fiquei deitada numa maca de campanha. E na minha cabeça de produtividade, de eu não posso baixar a guarda, eu sou uma guerreira, eu sou a Chail. Cadê as mulheres Chail aí? Só que Chail também precisa tirar o coturno. Eu estava deitada lá horas e horas e horas, com meu coque intacto e de coturno. Porque eu não queria dar o braço a torcer de que eu estava num momento de fragilidade. E quando eu estava me arrumando hoje para vir para cá, Deus me lembrou desse coturno que fazia tempo que eu não usava. Isso me representa muito e representa muitas mulheres dessa geração, verdadeiras guerreiras. E a gente se orgulha tanto de ser guerreira, né? Mas sabe, guerreira, você também precisa tirar o seu coturno. Tem uma hora que você precisa aprender a tirar o seu coturno. Eu estava deitada lá na selva e eu não queria. Quando o meu capitão entrou, ele falou, tira o coturno. Eu falei, não, senhor, eu sou capaz de cumprir a minha missão. Quase que eu disse para ele, eu sou Chail, sou mulher guerreira. Não, senhor, eu estou pronta, não estou sentindo as pernas, mas está tudo bem. Uma mulher assim. E aí ele foi lá, ele falou, não, peraí, deixa eu te ajudar. Sabe por que às vezes a gente nem consegue? Esse negócio está tão entranhado na gente, que a gente não quer ser vulnerável, mas às vezes a gente não consegue tirar sozinha. Você pode me ajudar? Às vezes a gente precisa de alguém para ajudar a gente. Baixa a guarda, guerreira. Deus tem algo para você. E você continua sendo amada por Deus mesmo quando você não está nos seus melhores dias. Se você não consegue tirar o seu coturno, pede ajuda. Ele foi lá, ele tirou meu coturno, eu fiquei um pouco humilhada. Porque eu tive que reconhecer que naquele momento eu não precisava de ajuda, eu não estava 100% bem. Precisei parar para cuidar dos meus pés muitas e muitas vezes. Sabe, mulheres, algo que a gente precisa perceber é não perder o momento, não buscar mais discernimento de Deus. Eu tenho orado, Senhor, me dá mais discernimento para eu não me distrair. E a gente quer a glória, mas como que nós vamos receber a glória se nós não paramos para ouvir instrução? Ei, Marta, o teu serviço é importante, mas se você não escolher a melhor parte, você nunca vai desfrutar dela. O fazer é importante. Algum tempo atrás, eu escrevi um texto. Eu quero ler ele para você. Pare para cuidar dos pés. Esses dias machuquei bastante meus pés. Foi outro dia, não foi na selva. Eu estava correndo para finalizar a faxina de casa e saí logo para trabalhar e dei uma topada. A dor foi terrível. Engoli o choro, limpei a ferida, coloquei o sapato e continuei a caminhar. No outro dia eu estava tão distraída, com a mente tão cheia de preocupações, que dei outra topada. Coisa que sempre acontece quando a gente está com o dedo doendo. Dessa vez, eu fiquei com dificuldade de caminhar. Calcei os sapatos, não pude parar. Tantas coisas a realizar, pessoas para cuidar. Eu tenho um sonho, eu tenho um propósito a cumprir, não posso parar. Acontece que negligenciar as dores, passar por cima daquilo que machuca,
E fingir que nada está acontecendo não é o melhor caminho. Pés rachados, feridas não tratadas, tarefas adiadas. Preciso parar. Em vez de uma pausa breve estratégica para recompor o fôlego e tomar novo impulso, talvez hoje você tenha que parar por mais tempo para curar a dor que virou uma ferida profunda. Aquilo que seria uma pausa de manutenção e autocuidado para desfrutar da bondade de Deus, pode evoluir para uma parada demorada e dolorosa. Eu continuei escrevendo. Eu lembro que quando eu estava na selva fazendo treinamento no Exército Brasileiro, uma das recomendações era: pare para cuidar dos pés. Toda vez que tiver uma pausa, mesmo curta, tire o coturno, troque as meias cansadas da caminhada, respire. Se você fizer isso, você irá mais longe na jornada. Aquele conselho, irmãs, que eu recebi, salvou não só os meus dias na selva, mas tem me salvo até aqui. Não negligencie as pequenas dores, porque elas podem enraizar e virar feridas mais profundas. Cuide dos seus pés, cuide da sua jornada, busque equilíbrio, busque graça de Deus. Sozinha você pode até ir mais rápido, mas junto de outras você vai muito mais longe. Enquanto eu preparava essa palavra, Deus falou comigo claramente. Às vezes você está aqui na igreja, você é uma boa voluntária. Às vezes você está aí, você serve, você é uma mulher tão de Deus. Às vezes você é até líder, pastora. Mas você se encontra assim, quando você para pensar, você diz: eu tenho tanto que dar. Mas existem tantas coisas em mim que precisam de amor, de cuidado. Estou sem forças, preciso parar. Talvez seja a hora de você tirar o seu coturno, deixar o seu orgulho de lado e deixar o Espírito Santo te curar, mulher. Que alegria que você chegou até aqui. Eu espero que essa mensagem tenha sido pontual para trazer a você aí o discernimento e a profundidade em Deus. A minha oração é que cada uma dessas mensagens que estão aqui no meu canal seja um instrumento para contribuir no teu crescimento espiritual. Então você aproveita, já ativa as notificações, faz a sua inscrição no canal para você ficar por dentro de tudo aquilo que vai ser compartilhado. O meu desejo é que essas palavras sejam como flechas polidas e alcancem corações. Então, compartilha com quem você ama. Até a próxima!